Salve, rapaziada, sejam bem-vindos aí, tamo junto. Bora para mais um vídeo aqui pra gente fazer pra nossa semana. Vocês sabem que no meu último vídeo que eu fiz, eu falei pra vocês, né, pra deixar comentários, mais uma vez aqui lembrando, deixem nos comentários abaixo, porque assim que eu publiquei o vídeo, acho que o terceiro comentário já apareceu alguma coisa interessante, que é o que eu vou elaborar, que eu vou falar sobre nesse vídeo de hoje, né. Então, como eu falei, é importante você deixar os comentários aí pedindo vídeos, trazendo temas, trazendo opiniões, porque quem sabe pode se tornar material aqui para eu fazer no meu canal e todo mundo ganha com isso. Eu ganho porque eu tenho conteúdo para fazer e vocês também para tirar suas dúvidas. Então é uma coisa que engrandece o meu canal, beleza? Então olha só, inicialmente o que vale a pena dizer para vocês é que esse vídeo aqui eu tô fazendo em forma de improviso, é um assunto que eu já queria falar pra vocês, eu abordei ele de certa forma um pouco meio por cima no Redcast, já gravei um vídeo sobre isso, que ficou bem completo, mas faltou falar algumas coisas, por isso que eu tô fazendo de novo. Então se eu for um pouco prolixo nesse vídeo, eu peço pra vocês terem compreensão, certo? Porque eu tô fazendo de improviso, eu não anotei nada, vou ter que resgatar tudo aqui na minha cabeça, inclusive nesse exato momento eu tô lendo aqui o comentário do cara pra lembrar o que ele falou. Aí o cara falou o seguinte aqui, pra mim toda atração é negociada, porque... O que eu vou falar pra vocês, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre atração negociada, vou falar sobre Red Pill subatômica, que eu chamo assim, vou falar sobre espantalho e vou falar sobre prêmio de consolação. Acho que vão ser essas quatro principais coisas que eu consigo lembrar aqui agora na minha cabeça. Aí ele fala aqui, ó, mesmo a mulher sentindo atração por um cara bonito, é negociado, porque ela tá negociando pela genética dele, digamos assim, foi o que ele falou aqui, né? Eu já trouxe essa perspectiva pra vocês no canal, ok? Eu já fiz, vocês têm memória fraca, eu já fiz mais de 1000 vídeos aqui, eu já falei, lá no começo não, né? Uns tempos atrás, aí, quando eu falei sobre essa história, eu trouxe essa perspectiva também, de que ela tá meio que negociando com uma boa genética, e também que é tudo genético, sacou? Que é tudo que meio que é tudo negociado, ok? Entretanto, isso é o que eu chamo, vamos começar por ela, de Red Pill subatômica, porque são níveis de aprofundamento tão profundos, cara, tão fundos que eles são irrelevantes na vida real. Você começa a falar de uma parada assim, sabe, neurológica e subatômica que na prática não tem um efeito tão relevante, sacou? Não é uma parada que, porra, mesmo se eu for bonito, a mulher, ela tá negociando como é boa genética, então é uma atração negociada. Cara, na prática isso não vai surtir um efeito, sacou? Tanto é que assim, eu fiquei no primeiro nível, certo? Que agora a gente vai entrar no segundo tópico, que são os espantalhos. O primeiro nível que eu consigo me recordar sobre esse assunto é a citação do Rollo Tomassi no livro dele, que ele fala o seguinte, já falei um milhão de vezes sobre isso para vocês. Desejo genuíno e afeto não podem ser negociados. É a primeira camada. O que ele está falando? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é uma coisa comum que, quando o cara, principalmente, esse é o melhor exemplo, o que aconteceu com o pobre louco, por exemplo. O cara tá lá no relacionamento com a namorada dele, e ela começa a perder interesse sexual nele, certo? O cara vai negociar de forma lógica. Só um minuto que tá passando o carro da Cândida aqui. Acho que ele tá longe. Então o cara vai negociar de forma lógica, sacou? Provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai dar mais atenção, mais tempo e mais dinheiro, principalmente. Vai gastar mais dinheiro. É isso que ele vai fazer. E a mulher não vai ter atração por ele, porque ele tá fazendo isso acima de tudo através de coisas materiais. A atração é meio que involuntária, né? A mulher tem por você ou não tem. Não adianta você tentar justamente negociar. É isso que ele quer dizer, principalmente. Certo? É nesse contexto. Só que através disso, na minha opinião, começa a surgir espantalhos. Consequentemente, hoje, isso que ele falou é um espantalho, na minha opinião. Hoje, essa história de atração genuína e negociada acabou se tornando um espantalho. Certo? Por quê? E olha só, isso aqui que eu tô falando não é pra atacar ninguém, não é pra convencer ninguém, eu só quero trazer a minha opinião. Só quero trazer um ponto de vista pra colocar na mesa aqui, pra vocês pensarem sobre isso. Não quero competir com quem tá certo e quem tá errado. Tô trazendo a minha opinião aqui. O propósito desse vídeo aqui não é forçar ninguém a ser convencido pelo que eu tô falando, né? Então começa a se criar espantalhos. Para que serve o espantalho, rapaziada? Para espantar. Não é isso que o espantalho faz? O espantalho espanta. O espantalho, nesse caso, serve justamente para você se espantar das mulheres, para si mesmo. Por quê? Vamos falar mais uma vez sobre essa história de atração. A atração é uma parada que você vai ter, não tem como, cara. Não tem o que fazer, você sempre vai ter atração pelas mulheres. Independente da escolha que você fez, em querer ficar com elas, em não querer ficar com elas, tá? É meio que impossível, porque é uma parada emocional, é uma parada meio que involuntária, é um nível baixo de consciência. Né, que você foi programado para ser assim, como homem. Então você vai ter que conviver com isso. Principalmente pelos caras que decidem não se envolver com mulheres em qualquer nível, né, eles vão precisar de vamos chamar de mecanismo, certo? Que vai precisar estar sempre lubrificado para ele continuar se espantando das mulheres, porque ele sempre vai ter atração por elas. Então ele precisa de uma nova justificativa para sempre ficar se lembrando de que ele não quer se envolver com elas de maneira lógica, mas de maneira emocional ele quer. Na camada baixa, inconsciente, ele quer. Ele racionaliza, ele cria um mecanismo para ele continuar se afastando delas. Onde ele precisa de quê? Novos espantalhos. Então ele cria um espantalho, outro espantalho, outro espantalho. E isso é infinito, porque ele sempre vai se atrair. Não tem como. Você sempre, pro resto da sua vida.
Talvez quando você tiver com 60 anos, talvez não. Mas, cara, ou se você tiver um nível muito alto de consciência, mas generalizando, cara, você sabe o que eu tô falando, é humano, não tem coisa, não é errado isso. Não tem problema, é natural. Sacou? Então você sempre vai precisar desse mecanismo lubrificado. Sacou? Criando o espantalho do espantalho. Espantalho do espantalho. Como se você ficasse aumentando a dose alcoólica, certo? Desse raciocínio que você precisa para ficar justificando para si mesmo porque não vale a pena se envolver com as mulheres, certo? Se você tomou essa decisão acima de tudo. O que acontece é que para alguns caras não importa o tamanho da distância, o que importa é se há distância ou não. Se há distância, pronto. Isso que é relevante. Isso que é negociado, isso que é prêmio de consolação. Eles não se importam se essa distância é pequena ou se a distância é grande. Se tiver distância, já era, fudeu, é isso. O que eu não concordo nesse caso. Eu vou tentar elaborar alguns exemplos aqui do que eu quero dizer sobre essa distância, tá? Que é importante também a gente falar sobre ela. É isso que faltou nos últimos vídeos que eu fiz, que por isso que eu tô regravando. Então o que acontece é o seguinte, tá? Um exemplo. Ah, você vai ficar com a garota lá, ok? Vamos supor que ela tem baixa atração por você. Você tem que ficar lá insistindo e chama pra sair uma vez, e duas, e tem que fazer uma proposta exorbitante, entendeu? Pra ela sair contigo, levar ela pra Disney, digamos assim, e ela vai lá e fica com você. Você fez um puto esforço. Ela tinha uma baixa atração. Então, às vezes, inclusive, a mulher pode exigir isso e ter alta atração por você, que é outro ponto que eu vou destacar em sequência. Que às vezes a mulher tem muita atração por você, mesmo assim ela vai negociar isso. Se ela querer que você não ache que ela é fácil. Entendeu? Você vê como as nuances como existem? Mas vamos supor que nesse contexto, não, você está negociando. Você está negociando com força. Você vê o tamanho da distância? Uma distância grande. Agora, a mulher tem uma alta atração por você, certo? E aí ela fala assim, cara, ela tá afim de ficar com você, mas ela quer que você leve ela para jantar primeiro. Você entende? Tamanho da distância? Como eu disse, para alguns caras não importa o tamanho da distância. O que importa é se tiver distância ou não. O que eu não concordo. A história do prêmio de consolação é a mesma coisa da distância, certo? Em que sentido? Existe a pessoa ideal, o ideal de alguém. Todo mundo vai ter, em certa medida, um ideal na sua cabeça, às vezes não é objetivo, mas você tem um tipo de pessoa que naquele tipo vão existir padrões objetivos pelo qual você se interessa comum entre as pessoas, para homens e mulheres. Existem alguns padrões específicos, principalmente de beleza, que são universais, e tem outros que são subjetivos. Tem outros que são aleatórios, de cada um, contextuais, assim por diante. Ok? Então tudo bem, cara. E normalmente essa ideia que você tem de alguém vai vir de alguém que você já se relacionou no passado ou vai vir de alguém que você já teve algum tipo de sentimento de admiração no passado. Você cria essa ideia de pessoas reais. É isso que eu quero dizer. E provavelmente vai ser de alguém que você já ficou. Essas ideias. Você não tira do nada. Você tira de pessoas reais. Tá? O que acontece? Se você encontrar alguém, ou se a mulher encontrar alguém que está muito distante dessa ideia que ela tem de como o cara que ela quer, de como ela gostaria que o cara que ela quer fosse, certo? Se estiver muito distante, aí você vai ter uma grande margem aí, né, de atração negociada, vamos chamar assim, ou você vai ter uma grande margem, né, para você ser um prêmio de consolação. Se o cara estiver muito distante da ideia que a mulher tem pelo cara que ela acha interessante, atraente, seja em questões sexuais, seja em questões para relacionamento. A mesma coisa o homem. Você tem uma ideia do tipo de mulher que normalmente é atraente e interessante para você. Normalmente vão ter muitas coisas objetivas em comum aqui entre as pessoas. E tem o fator subjetivo. Normalmente o objetivo é majoritário. Então o que acontece? Né? Se você também encontrar uma mulher que está distante disso aqui, você vai ter baixa atração por ela. Você está negociando também nesse caso para ficar com ela. Ela é um prêmio de consolação para você. Só que o que pode acontecer é o inverso. Se a pessoa não estiver tão distante desse ideal, entendeu? Se essa distância não for grande, o que pode acontecer, na verdade, é que essa pessoa passa a ser o ideal agora, entendeu? A pessoa passa a ser a ideia. Não a ideia mais. Você tinha a ideia de alguém. Se você encontrar essa pessoa próximo, não pode estar muito longe, próximo dessa ideia que você tem de alguém, da pessoa que você se atrai, que você acha interessante, sacou? Que é uma parada muito complexa, pra gente elaborar aqui de forma taxativa, né? Em forma de o que é isso, sacou? Se essa pessoa que você encontrar não estiver tão distante, tanto para homem quanto para mulher, essa ideia que você tinha vai passar a ser a pessoa, e a pessoa vai ser o ideal agora. A pessoa agora vai ser o foco, vai ser a que você tem alta atração e assim por diante. É isso que eu quero dizer. A ideia às vezes pode se tornar a pessoa, e a pessoa passa a se tornar a ideia. Entendeu o que eu quis dizer? Se a distância não for muito grande. O que mais tem na prisão é sub-5 e um monte de mulher lá, cara, sofrendo e chorando pelos caras. E esse cara não tem nada para oferecer para ela. Por quê? Porque o argumento da distância vai servir aqui mais uma vez. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama química. A química, rapaziada, para mim ela tá acima de tudo.
Então, nesse caso que você tem dessas mulheres que elas ficam com caras que não são tão atraentes, é uma coisa que está no topo da atração junina e da hipergamia também, que se chama química. O que a química gera? A química gera o attachment, o vínculo, o apego. A química está no topo, por isso que você vê essas mulheres indo visitar bandido, porque gerou uma química, gerou um apego por esses caras. Que ela não consegue seguir em frente, ela não consegue querer ficar com outro cara. Ou às vezes trai, mas ainda quer aquele lá, tá indo visitar ele assim por diante. A química está no topo. Para haver química, rapaziada, não pode haver distância. Não pode haver uma distância muito grande, generalizando. Porque, presta atenção, a química, o que é a química, rapaziada? A química ela é bilateral. Tem que ter a mulher e o cara. Não adianta um ter muita atração e o outro não. O argumento é autoexplicativo. A química ela precisa de uma coisa combinar com a outra, entendeu? Então tem que ter uma distância próxima, tem que ser equivalente. Sacou? Então nesse caso, se você pegar um cara que ele é muito foda, a mulher tem altíssima atração por ele, tá ligado? Mas ele não tem por ela, não há química. Provavelmente não vai haver o attachment. Não vai haver um apego. O que pode acontecer nessa mulher aqui, ela pensa na cabeça dela que ela é capaz de conseguir um cara nesse nível, ela é capaz de conseguir um cara nesse nível, tá? Portanto, ela vai tentar encontrar um cara nesse nível, mas que ela tenha química com ele. E a química é justamente a consequência de quando a ideia que você tinha pela pessoa, você encontra essa pessoa, a pessoa passa a ser a ideia, você gera um vínculo, gera um apego através dessa química e essa pessoa agora está no topo. A química está no topo. A química é o que faz a mulher ir visitar bandido, a química é o que faz a pessoa não esquecer alguém. E como eu falei, é por isso que você vê pessoas que não estão no topo da genética sofrendo uma pelas outras. Por causa de uma coisa que existe química. Elas estão num VSM semelhante. A química muitas vezes, a química não sempre, mas muitas vezes, para haver química é necessário que exista uma distância próxima no VSM do cara daquela mulher que eles estão ficando, lidando, digamos assim. E por último, rapaziada, se você quiser fortalecer meu trampo aqui, pensem em comprar o meu e-book, A Bíblia dos Arquétipos, que o QR Code vai estar aqui na tela. E o livro é totalmente ilustrado por um desenhista profissional. Tá com 5 estrelas lá na Hotmart de avaliação, 25 conto.